Dar uma razão para a esperança que há em você é muito importante, e isto é algo que a apologética lhe permite fazer. Bem-vindos à primeira aula de apologética que eu estarei ministrando online para Amazon Valley University, ou AVU. Primeira aula, o assunto é por que apologética? E esta é, na verdade, uma pergunta muito importante quando olhamos para a apologética, seu propósito e sua utilidade. Então, eu quero iniciar esta aula da mesma maneira que inicio todas as aulas que eu dou, que é dando uma olhada em Atos 17:11. E Atos 17:11 diz: Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. A razão pela qual nós devemos ler Atos 17:11 é para que você entenda que eu sou apenas um homem. O que eu afirmo crer não significa necessariamente que esteja sempre certo. Você, com a sua fé, precisa consultar as Escrituras, precisa dar uma olhada e perguntar: o que Bill está dizendo é mesmo verdade? Se for, ótimo. Se não for, faça perguntas, investigue, mas não apenas pegue o que eu falo e aceite dizendo, bem, se o Bill falou, então é verdade. Há algumas pressuposições que fazemos para esta aula. A primeira pressuposição é de que somos todos cristãos. Isto não significa que não cristãos não podem assistir ao vídeo, participar da aula e aprender sobre apologética cristã. Mas quer dizer que esta aula foi pensada mais especificamente para vocês que são cristãos e que estão lutando com sua fé, querem aumentar a sua fé, que querem entender melhor como as Escrituras e o mundo ao nosso redor estão interligados e como vocês podem defender ou sustentar sua fé. A outra pressuposição é de que a Bíblia é 100% verdadeira e precisa. Ela registra eventos históricos exatamente como eles aconteceram. Portanto, é um registro histórico de coisas que aconteceram no passado. E às vezes é feito sem fornecer muitos detalhes ou informações. Portanto, é apenas uma simples declaração como: bem, este evento aconteceu e seguimos em frente. Porque eles estão construindo a história total que a Bíblia nos apresenta e que nos leva a Jesus Cristo. A outra pressuposição é de que queremos entender melhor nossa fé. Ou seja, todos que estão crescendo na fé devem querer conhecer a Deus cada dia mais. E isso é parte do que significa apologética. Você tem que conhecer sua fé para defendê-la. Portanto, crescer no entendimento da nossa fé também faz parte dessas aulas. Mas então é muito importante entender que apologética não é evangelismo. Você não evangeliza alguém só com apologética. Porém, a apologética faz parte do evangelismo. Portanto, fazer com que alguém reconheça que existe um Deus e fazer com que alguém reconheça que Jesus é Senhor, Salvador e Messias é diferente de fazer com que alguém aceite Jesus como seu Messias pessoal. É bem diferente. Mesmo as Escrituras dizem que os demônios sabem que Jesus é o Senhor. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Uma breve definição de apologética. Apologética é a defesa da fé cristã, das doutrinas e das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são a Bíblia. Então é isso que a apologética é. Basicamente, é um respaldo ou uma defesa de nossa crença no cristianismo. É também um conjunto de razões, argumentos ou provas das escrituras históricas, científicas, morais, entre outras, que apoiam o cristianismo de modo sistemático e legítimo. Há muitas evidências por aí que comprovam as crenças do cristianismo. Há outras evidências que não são muito claras e as pessoas dirão: ei, isso não ratifica o cristianismo. É também para manter a sua fé pura ou verdadeira, de modo que você não venha a se desviar. Existem muitos ensinamentos falsos, parciais da verdade, e o desejo deles é fazer com que você questione a Bíblia e possam lhe convencer com suas filosofias, seus desejos, próprios entendimentos. O objetivo da apologética é evitar isso. Sempre volte às Escrituras e diga: ok, pode ser assim que você pensa, mas o que as Escrituras dizem é isso aqui. Agora,
Agora, por que apologética? Como eu disse antes, você tem que conhecer a sua fé para que possa defendê-la. Se você não sabe no que acredita, bem, então você não acredita de verdade. Você vai usar um título e vai dizer: Ei, isso é o que eu sou um cristão. Mas você não sabe o que é um cristão de verdade. Um exemplo seria alguém que chega em um time de futebol e diz: Quer saber? Eu quero fazer parte do time, mas não sei como se joga futebol. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, no Brasil, alguém não saber como se joga futebol, mas se você pensar em outras partes do mundo, isto é bem possível. Alguém pode apenas lembrar o que viu na TV ou viu outros fazendo. É a mesma coisa com o cristianismo. Tem que ter a sua fé, você tem que conhecer a sua fé. Você tem que entender que, bem, a fé cristã é baseada em Jesus Cristo. É por isso que é cristã. Fortalece a sua fé. Quando você pergunta, por que cremos no que cremos? E descobre, ei, olha só, existem evidências históricas. O Antigo Testamento é um relato histórico, não é um conto de fadas, não é uma história. São eventos reais que de fato aconteceram. É bem verdade que alguns desses eventos são difíceis de entender e há outros que não queremos entender. Isso não muda o fato de que são eventos históricos. Quando você os entende nesse contexto e os vê como blocos de construção, isso edifica e fortalece a sua fé. Também permite que você dê uma razão para a esperança que está dentro de você. 1 de Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, dar uma razão para a esperança que há em você é muito importante. E isto é algo que a apologética lhe permite fazer. O objetivo de discutir apologética com não crentes é levá-los à fé. Muitas pessoas têm boas intenções, mas teologias ou visões de mundo muito ruins. E vemos isso muito claramente na igreja de hoje. Existem muitas igrejas que têm boas ideias, elas focam bastante no social, falam sobre o evangelho social, ajudam pessoas que estão com fome, que precisam de água limpa, de roupas, mas negligenciam as coisas mais importantes, como ensinar quem é Jesus e por que é importante pregar sobre ele. Ensinar o que é o evangelho. Mas nós sabemos que ajudar os necessitados também é importante. Não deixe de fazer isso. Agora, evangelismo. O que é evangelismo? Evangelismo é espalhar o evangelho de Cristo. É fazer discípulos, é discipulado. Portanto, é ensinar alguém sobre sua fé. A apologética pode fazer parte do discipulado e ensinar as pessoas sobre a sua fé. Agora, pode haver alguma confusão que surge a respeito de apologética e evangelismo. Muitas pessoas acham que conhecer apologética significa que se tornarão bons evangelistas. Bem, conhecer os fatos não o torna empático ou simpático, mas faz com que você seja capaz de debater bem, não necessariamente toca os problemas principais da vida das pessoas, como saber de fato de que há alguém que as ama de verdade, Jesus Cristo. Conhecimento a respeito de que a Bíblia é verdade ou de que há um Deus não é salvação. Como já dissemos a respeito dos demônios, eles sabem que existe um Deus, mas eles não são salvos. Ter esse conhecimento intelectual não é o mesmo que ter um relacionamento com Jesus. Defender a fé é diferente de testemunhar da fé. Acredite ou não, a maioria das pessoas, quando está pronta para ouvir o Evangelho, está mesmo pronta para isso. Eles não precisam de uma justificativa por trás. Eles o aceitarão conforme o Espírito Santo apresentá-lo através de você. Debater com alguém sobre apologética pode preparar o coração da pessoa para entender e aceitar essa fé, mas não é a mesma coisa. Agora, como eu disse antes, a apologética faz parte do evangelismo, mas evangelismo não necessariamente é apologética. Uma coisa é fazer com que as pessoas reconheçam a verdade da fé cristã, outra é fazer discípulos na fé cristã. Então, a apologética pode ser usada para abrir a porta para compartilhar o Evangelho. Terra antiga, terra nova, outras coisas envolvidas. Use a apologética apenas como uma ferramenta para evangelizar.
Agora, evangelismo e apologética andam de mãos dadas. A apologética é uma ferramenta usada para cultivar a fé. E isso tanto dentro da igreja, para jovens crentes, quanto para crentes maduros, serem capazes de solidificar e justificar intelectualmente sua fé. Mas o mesmo é verdade para aqueles que ainda não são cristãos, pois permite que cultivem o entendimento das Escrituras e preparem seus corações para a verdade do Evangelho. Afasta a dúvida e a falsidade. Prova verdades e bases bíblicas. É claro, porque se você pretende defender a fé, você tem que usar as verdades bíblicas para fazer isso. Pode ser utilizada e compreendida tanto pelo crente quanto pelo não crente. Portanto, um não crente pode participar ativamente de algumas discussões de apologética, porque são voltadas para a sua estrutura de crenças e justificam e provam por que a fé cristã é legítima e precisa. E é mais necessária dentro da igreja hoje do que fora dela. Dentro da igreja, temos sido atacados continuamente. Parece que todos querem entrar na igreja, mas não querem entrar para fazer parte do que ela é. Querem entrar para mudá-la, tirar algumas coisas, colocar outras. Portanto, a própria igreja está passando por uma luta interna sobre quem ela é, o que é muito lamentável, porque a igreja sabe quem é, mas tem permitido que o mundo entre e diga: ei, a nossa base secular tem tanta legitimidade quanto essa base bíblica, o que não é verdade. E é aqui que a igreja enfrenta problemas. E, eventualmente, nós vemos isso na Europa. A igreja acaba sofrendo, diminuindo e se tornando enfraquecida por abraçar diferentes ensinamentos mundanos. A igreja nunca foi criada para abraçar os ensinamentos mundanos. A igreja sempre foi destinada a ensinar os ensinamentos bíblicos com amor. E eu acho que é onde a igreja realmente perdeu a noção do seu papel no mundo. O amor, muitas vezes, está ausente das doutrinas ensinadas. Ensinam dura e metodicamente, como quem diz: se você faz isso, está errado, em vez de eu vou amá-lo e ensiná-lo a ser quem Deus quer que você seja. Algumas áreas para apologética. Pense em você mesmo, em sua vida pessoal. A apologética leva você a checar as Escrituras e afastar dúvidas. E você pode passar a vida inteira estudando e examinando as Escrituras, como tudo se encaixa, e isso fortalece a sua fé. Ciência e história se alinham com a Bíblia. Sim, é verdade. E conforme você estuda apologética, você será capaz de enxergar uma estrutura que lhe permite ver tudo isso mais claramente e ainda poderá ensinar aos outros. E também permite que você dê uma resposta pela esperança que está em você, seja em discussões na igreja, em estudos de pequenos grupos ou pelo mundo afora, com colegas de trabalho ou pessoas que você conhece. A apologética permite que você tenha essa base, na verdade, essa força para ser capaz de dizer: sim, eu sei o que eu sei e é por isso que eu sei que é verdade. Outra área de aplicação para a apologética é na igreja. É útil para identificar e prevenir doutrinas erradas. Agora, você pode ouvir isto e pensar: ei, mas eu não frequento uma igreja que tem doutrinas erradas. Verdade seja dita, por mais que não gostemos de admitir, nem todos os pontos de nossas doutrinas são baseados em ensinos bíblicos. Alguns são de aspectos mais sociais, outros mais culturais, coisas que adotamos em nossa sociedade e que definimos como sendo cristãs. Mas quando você muda de uma cultura para outra, percebe que nem sempre fazem sentido geral. E isso é algo que eu posso dizer a vocês com propriedade. Para o Brasil, por exemplo, há ensinamentos e crenças que temos nos Estados Unidos que vocês do Brasil diriam que são pecaminosos, mas que muitas igrejas bíblicas abraçaram. É algo que é culturalmente não aceitável. Não é algo que é biblicamente não aceitável. É importante saber a diferença. Não há nada de errado em dizer que essa é a nossa estrutura de crenças. Vamos adorar de uma certa maneira, vamos nos vestir de uma certa maneira, vamos ter certas crenças que acreditamos serem bíblicas. Isto é ótimo, faça isso. Isso é o que faz da igreja uma família, mas não perca de vista o que faz da igreja uma igreja, o ensino bíblico. Outro ponto é a validação de doutrinas e ensinos. Quando você não está na igreja, mas está conversando com amigos, ou você está na internet, como agora assistindo a esta aula, e você diz: ei, o que o Dr. Rowley está ensinando é verdade? Bem,
A apologética permite que você avalie isso, assim como eu disse sobre Atos 17:11. E o terceiro ponto é: ei, você vai aprender essas coisas na igreja? Essas são crenças intelectualmente honestas. Não há nada do que se envergonhar. Não há nada para temer ou para intimidar. Quando você olha para elas e discute sobre elas, você descobre que são 100% legítimas. São argumentos intelectualmente verdadeiros que se destacam no meio acadêmico, que se destacam até no meio científico. O que você vai descobrir é que quando essas ideias são discutidas dentro desses ambientes, críticos vão atacar o cristianismo e não os fatos apresentados, só porque apresentam uma estrutura de crenças que eles normalmente não querem abraçar. A terceira área são as seitas. Seitas são organizações, associações e até igrejas que dizem: ei, nós somos uma igreja, temos um conjunto de crenças e elas parecem muito boas. A apologética lhe dá a capacidade de discernir: essas doutrinas são verdadeiras? Ou estão um pouco distorcidas e enxertadas de outros ensinamentos humanos? Parecido com o que os fariseus faziam no tempo de Jesus. Permite que você evite o engano. Por exemplo, alguém chega e lhe apresenta: quanto mais você dá a Deus, mais ele dá a você. Não é exatamente o ensino bíblico. Então você vê isto sendo ensinado em um modelo de igreja da prosperidade e sabe que isto não é uma verdade bíblica. Permite que você desvie um pecador de seu pecado. Tiago 5:19 e 20. Compreender as Escrituras por meio da apologética permite que você tenha boas discussões com diferentes grupos de pessoas, se você assim quiser, e apresentar a perspectiva bíblica, o modo como a Bíblia ensina, mostrando: veja, isto é que vocês estão ensinando aqui precisa ser reavaliado. Permite olhar o que a Bíblia diz e tentar alinhar a forma como está se ministrando algo. Também nos permite representar adequadamente Deus, as Escrituras e nossa fé. E esse é provavelmente um dos maiores desafios que a igreja tem tido hoje. Não temos representado a fé de Deus, mas muitas vezes representamos o que queremos que Deus seja. A apologética lhe dará a capacidade de ser um embaixador que representa Deus verdadeiramente nesta terra. E a parte final é o mundo secular. Que você mantenha sua posição quando alguém chega e diz: ei, você é um cristão e acredita em um monte de mentiras. Por meio da apologética, você poderia dizer: bem, me dê uma lista, me diga alguma. E aí você vai descobrir que muitos apenas repetem a mesma coisa que ouviram, mas não sabem lhe dar nenhum exemplo. Ou os poucos que sabem lhe darão exemplos que você saberá que não são contradições ou mentiras de verdade. Próximo ponto são as discussões intelectualmente relevantes. Você ser capaz de falar com eles utilizando as palavras, no jargão que eles estão acostumados, e ser capaz de ter uma conversa como: ei, isso é o que você acredita. E eu entendo por que você acredita, mas espere um pouco, pode haver algumas falhas nisso, preste atenção. Ou então, sabe de uma coisa? Entre a sua estrutura de crença e a estrutura de crença bíblica, não há contradições. Eles só querem que você acredite que existe. E então há as razões lógicas e racionais para a sua fé. É muito importante lembrar que fé é fé. A fé não vem por meio de um argumento lógico. A fé é algo que você tem. É uma crença que você tem. Portanto, incutir fé e incutir conhecimento são duas coisas diferentes. Algumas táticas, algumas abordagens para serem observadas. A primeira afirmação que eu preciso fazer é que a melhor proteção contra a verdade é a presunção de que você já sabe a resposta e que não precisa de mais nenhuma discussão a respeito do tema. Isso significa que você acha que sabe a verdade, portanto você não precisa mais conversar a respeito, nem discutir o assunto. Um exemplo são os fariseus. E há um fariseu em particular que quero mencionar. Seu nome era Saulo. Um dia, Deus mudou seu nome para Paulo. Mas Saulo, em seu coração, ele realmente acreditava que conhecia a verdade, a lei que Deus havia dado à nação de Israel, a ponto de ele perseguir e matar cristãos com zelo por Deus. Mas ele estava errado. Ele estava atacando Jesus. Ele estava atacando os cristãos que acreditavam em Jesus, porque Paulo acreditava firmemente que ele tinha a resposta. Ele não gastou tempo examinando as Escrituras, como se diz em Atos 17:11,
para saber a verdade. Mais tarde, vemos que Paulo usa as Escrituras o tempo todo para provar que Jesus era o Cristo. Uma reviravolta completa em sua vida. Fazer a pergunta errada ou fazer a pergunta principal? Um exemplo seria quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram sobre o homem que nasceu cego. Ei, Jesus, quem pecou, este homem ou seus pais? Era uma questão importante. Eles estavam tentando colocar Jesus na posição de ter que lhes dar uma resposta que estaria incorreta, porque, bem, o menino poderia ter pecado antes de nascer? Então, claramente, foram os pais que pecaram e não o menino que pecou. Mas não foi assim que Jesus respondeu à pergunta. Jesus disse, esta é a pergunta errada. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Definir termos de modo diferente da intenção do significado original. Existem diferentes religiões lá fora, diferentes denominações cristãs que usam Jesus, mas que não entendem Jesus como o único Filho de Deus, co-igual na Trindade com Deus. Eles vão dizer que Jesus é um Deus, com um D minúsculo. E enquanto falamos, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus é o Messias, eles dirão, oh sim, Jesus nasceu de uma virgem, Jesus morreu numa cruz, mas eles não estão falando sobre o mesmo Jesus, pois na verdade eles diluíram e diminuíram o Jesus do que estão falando. Então quando você tem uma conversa com eles, parece o mesmo, mas realmente não é. E por último, o contexto ou falta de contexto para embasar uma presunção. Dizendo coisas como, todos sabemos que a Bíblia é cheia de mentiras. Bem, imediatamente é algo fora de contexto, mas eles lançam uma suposição e a validam dizendo, ok, bem, você pode dizer não, isso não é verdade. E talvez eu acredite em você, talvez não. Ou podemos apenas prosseguir assumindo que a Bíblia está cheia de mentiras, o que por si só é uma própria mentira e é enganoso na discussão. Exemplos de verdade. Primeiro vamos ver a afirmação de que a Bíblia está cheia de contradições. Isso é o que eles vão te dizer. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos dessa declaração. A Bíblia está cheia de contradições. Agora, muito rapidamente, eu quero que você assista um pequeno vídeo que nós produzimos. A Bíblia está cheia de contradições? Existem muitas listas no Google que dizem, sim, existem contradições na Bíblia. Uma busca rápida fornecerá muitas listas diferentes do que as pessoas percebem como contradições. Você também pode ir para Google e procurar respostas para estas percebidas contradições. Estes sites vão dizer, não, estes não são contradições. As alegadas contradições são simplesmente mal-entendidos ou desejo de confundir as coisas. Quando um considera a Bíblia, é importante entender alguns fatos históricos. A Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Nenhuma dessas línguas são geralmente faladas ou usadas no Brasil. Os manuscritos originais foram traduzidos ao português. Quando manuscritos são traduzidos de uma língua para outra, alguns dos significados potencialmente podem ser obscurecidos ou perdidos. Isto não significa que a maior parte ou todo o significado está perdido. Muito se traduz com clareza, embora tem muitos provérbios, piadas, poesias, etc., que não são facilmente traduzidos de uma língua para outra. Se eu dissesse, na favela hoje, vi um homem fazendo um gato, o significado é claro. No entanto, há um desafio de traduzir isso para o inglês. O leitor inglês se perguntaria, ele fez um gato? A não ser em um laboratório. Como pode ele fazer um gato? Em português, este ditado é exatamente isso, um ditado. Isso não significa que ele fez um gato. Isso significa que ele está roubando energia. É uma maneira de dizer algo usando palavras que entendemos, mas com um significado diferente ou oculto, que é difícil de traduzir de uma língua para outra. Outro tipo de contradição é algo que você não espera. Atrás de mim está o deserto.
É uma terra quente, seco e devastada, um lugar difícil, no qual a maioria das pessoas não querem estar morando. Uma contradição, algo que não deveria existir, é a neve no deserto. Neve requer frio e umidade, o que é o oposto do quente e clima seco encontrado no deserto. E, no entanto, existem desertos ao redor do mundo onde neva. Neve caindo em cima de um cacto no deserto é uma contradição, mas não é uma impossibilidade. É de fato uma ocorrência comum em certas épocas do ano. Quando olhamos para a Bíblia, devemos considerar o contexto do que está escrito e o ambiente que o cerca. Para dizer que a neve não pode existir no deserto é uma afirmação verdadeira. Isso não existe ao longo prazo. Mas dizer que não pode existir, bem, sabemos que não é verdade, porque neva no deserto e a neve pode ser vista em cima dos cactos. A Bíblia não está cheia de contradições. A Bíblia não foi escrita em português nem para a cultura brasileira. Expressões idiomáticas e culturais nem sempre têm boas traduções em outras línguas ou culturas. Também temos que entender que existe uma espécie de mal-entendido generalizado a respeito da compreensão das Escrituras. E isso pode vir de dentro da igreja e de fora da igreja. Dentro da igreja, costuma haver dois tipos. Um é apenas ignorância. São pessoas que não têm nenhum discipulado. Eles não têm nenhum tempo investido na compreensão das Escrituras, mas eles têm uma opinião. E eles têm uma opinião muito forte às vezes. E continuam ou ensinam isso às pessoas na esperança de fazer os outros acreditarem no que eles acreditam. O outro tipo são os acadêmicos, estudiosos, que têm opiniões contrárias à Bíblia. Novamente, é porque é a opinião deles. Eles fizeram algumas pesquisas, eles acham que pode ou não pode ser verdade, mas eles realmente não dão à Bíblia a legitimidade que Deus dá. Então, através disso, eles olham e dizem: nós pensamos, nós queremos que as Escrituras tenham esse significado e vamos torná-lo culturalmente relativo, o que significa que, com o tempo, o significado nas Escrituras mudará. Bem, isso não é verdade. A Bíblia é consistente no passado, no presente e no futuro. O que muda é a cultura em que vivemos e os valores que nossa cultura tem. Antigo Testamento versus Novo Testamento. Há uma diferença bastante significativa quando você lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento havia o templo, havia sacerdotes, laços, ofertas, havia toda uma nação que foi construída em torno de ter um templo para oferecer os sacrifícios. E os judeus eram o povo escolhido de Deus. Eles não eram o único povo, mas eram o povo escolhido. No Novo Testamento, vemos que o Antigo Testamento foi cumprido. E não há mais necessidade de sacrifícios porque Cristo foi o nosso sacrifício. Não há mais necessidade de sacerdotes porque não temos mais sacrifícios. O templo tem um propósito diferente. No Novo Testamento, somos chamados de templo e Deus vive em nós. Portanto, não temos que ir a algum lugar para estar com Deus. Deus veio e mora conosco agora. O caráter de Deus. Amor versus justiça. Especialmente na sociedade de hoje, as pessoas sempre se concentram nos atributos de Deus que se referem ao amor. Um Deus amoroso não permitiria que isso acontecesse? Um Deus amoroso não me permitiria acreditar nisso? Ou não permitiria que eu fizesse aquilo, que é muito diferente de um Deus justo? Um Deus justo nos mantém em seus padrões. E há julgamento que vem disso. Agora, não interprete mal julgamento versus redenção ou salvação. Como cristãos, somos redimidos e seremos julgados. Portanto, precisamos entender que o amor não diz que Deus tem que permitir as coisas. Porque fazemos coisas, Deus ainda nos ama por isso. E, através de seu Filho, ainda nos aceita se tivermos aquela fé e crença nele, de um coração que é sincero.
A Bíblia é um apanhado de contos de fadas e mitos. Se não acreditamos que algo é real, julgamos ser um conto de fadas, um mito ou uma fantasia, algo que simplesmente não poderia acontecer. A tecnologia de hoje poderia ser considerada como um conto de fadas, uma fantasia ou até mesmo um milagre no passado. E você já viu pessoas andando por aí falando sozinhas porque elas têm algo em seus ouvidos que não podemos ver. Você olha e pensa: oh meu Deus, eles estão loucos. Há vozes nas suas cabeças e eles ouvem essas vozes, falam com essas vozes, mas é normal, é o que os telefones celulares fazem. No passado, se alguém fizesse isso, seria considerado louco, porque não estava usando essa tecnologia. Bem, o mesmo é verdade quando se trata de alguns dos milagres. Quem criou os céus e a terra? Foi Deus. Se Deus criou os céus e a terra e nos deu capacidade criativa para desenvolver coisas como telefones, celulares e tratamentos médicos, não é verdade que ele tem a capacidade de manipular sua criação e fazer o que chamaríamos de milagres? Claro que sim. O livro de Gênesis é atacado de fora da igreja e às vezes de dentro da igreja também. É um livro muito fundamental, muito importante, que fala sobre as origens ou a criação de tudo que vemos ao nosso redor. Bem, Deus não nos deu os detalhes de como algumas coisas foram feitas. Ele apenas nos disse que isso aconteceu. Então, quando olhamos de uma perspectiva científica, é muito difícil para nós ter certeza a respeito de uma forma ou de outra, de como aconteceu, porque não podemos provar tudo. Podemos dizer que era uma possibilidade, mas ao menos que voltemos e tenhamos esse evento recriado, não dá. Agora, vemos a origem do pecado, a razão pela qual precisamos de um Salvador em Gênesis. Vemos o casamento, o marido, a esposa, Adão não tendo uma ajudadora e Deus criando a mulher para ele. Os vemos saindo do jardim do Éden, depois algo chamado dilúvio com Noé, que cobre toda a terra. Todas essas coisas diferentes que as pessoas questionam porque pode ser um pouco difícil de entender quando olhamos da perspectiva do mundo de hoje. No entanto, a Bíblia é historicamente precisa. Então, escolher em quais partes não queremos acreditar só porque não temos como identificar e documentar historicamente é realmente uma abordagem errada. Até agora, tudo que foi descoberto de registro histórico, referente a cidades, pessoas, reis, comprovou que existiram e tudo é encontrado na história. Precisamos dar credibilidade à Bíblia, especialmente Gênesis, pois continuamos encontrando evidências históricas que confirmam tudo até hoje. Se não é possível hoje, nunca foi possível. Bem, se isso fosse verdade, se essa filosofia e compreensão fossem verdadeiras, na maneira como julgamos as coisas, então tudo que existe hoje, tecnológico, nunca deveria ter existido porque não existia há 100 ou 200 anos atrás. Então, só porque algo não existe hoje, seria muito errado presumir que não pode ter existido. Se alguém disser que não gosta da ideia ou não sabe explicar, seria mais sincero. Outro ensino muito comum é que a Bíblia roubou histórias de outras culturas. Bem, eles olham e dizem: a história de Noé foi copiada da Babilônia. Há várias coisas que foram copiadas da Babilônia, porque as cópias mais antigas que encontramos até agora são relatos que estavam na Babilônia. Então, claramente, esta é a origem deles. E os israelitas e os escribas pegaram estas histórias e as transpuseram e as transformaram para se encaixar na mensagem que eles queriam que fosse do seu próprio Deus. Mas a verdade é que ainda não temos as cópias mais antigas. E tenho certeza que no futuro cópias de escritos cada vez mais antigas serão encontradas. Outra coisa muito importante a se considerar, e você tem que fazer isso do ponto de vista das Escrituras, é que quando Deus estava dando a lei a Moisés, ele escreveu a lei nas 2 tábuas de pedra. Mas quando ele mandava Moisés escrever, Moisés escrevia em pergaminhos. Portanto, temos uma cultura em que eles estão escrevendo em tabuletas cuneiformes, e então temos uma outra na qual Moisés está escrevendo em pergaminhos. Então, obviamente, não esperamos que pergaminhos tão antigos ainda existam. Ou seja, eles vão se decompondo, vão se desintegrando, e podemos encontrar apenas fragmentos deles.
Portanto, o meio usado para armazenar essas informações é diferente. Isso não significa que a origem da história começou com as tábuas de pedra ou as tábuas cuneiformes. Significa que foi gravada nelas, mas não define de onde veio a origem. Portanto, não há prova histórica do que veio primeiro, a história ou as diferentes tábuas. Não há data de copyright, não há nenhuma dessas informações. E quando você olha a história do dilúvio, percebe que ela é encontrada em todo o mundo. Há muitos pontos em comum nelas. E mesmo que você não consiga dizer a origem, pode pensar, bem, há tantas cópias parecidas que deve ter sido um evento significativo no passado, para transcender todas as culturas. Outra coisa que eles ensinam é que a Bíblia é uma mentira. E não há um Deus, ou deuses, ou deuses. Quando eles ensinam isso, trata-se de uma opinião, um desejo. Isto não é um fato comprovado. E as Escrituras falam até sobre isso. Eles dizem também que a ciência refutou a Bíblia. A ciência não refutou a Bíblia. Temos que entender que a ciência tem suas limitações. A ciência pode provar eventos que podem ser reproduzidos. Portanto, a ciência pode provar o ciclo da água como vemos. Possivelmente ao meu redor está chovendo. E, de uma perspectiva científica, sabemos que o ciclo da água é a chuva que cai, forma as poças que evaporam, vão para as nuvens e voltam a cair. Também temos as diferentes leis científicas, como as leis da termodinâmica, as leis da gravidade, coisas que são consistentes e imutáveis, que acontecem repetidas vezes e a ciência pode provar tudo isso. Mas a ciência não pode provar eventos históricos. A ciência não pode dizer que o Mar Vermelho nunca se abriu. A ciência pode dizer, sabe de uma coisa? Não vemos como poderia esse milagre acontecer. Mas não tem como provar que não aconteceu, porque esse não é o propósito da ciência. Evidência histórica limitada para respaldar a Bíblia. Então eles dirão, quer saber, não vemos evidências disso. Isso tem sido um problema ao longo da história, especialmente nos últimos 100 ou 200 anos, quando as pessoas passaram a fazer declarações profundas dizendo, essas cidades na Bíblia, Jericó, não existiram. A Bíblia é uma mentira. Hoje eles encontraram aquelas cidades antigas. Elas existiram, bem onde a Bíblia diz que estavam. Então, dizer que algo não existe apenas porque ainda não foi encontrado, bem, tenha bastante cuidado. O que você pode dizer é que ainda não há algo que comprove o que a Bíblia diz sobre certo local. Mas você não pode dizer, como nós ainda não encontramos, isto não existiu. Conforme o tempo passa, mais e mais relatos históricos na Bíblia são provados como precisos, exatamente como foram registrados. Não há como isto ser verdade, é o que as pessoas dizem sobre a Bíblia. Novamente, essa é uma perspectiva pessoal baseada em crenças, desejos, esperanças ou experiências pessoais. Só porque não aconteceu algo com você, não significa que não possa acontecer. Só porque você nunca ganhou na loteria ou porque você nunca teve um acidente de carro, não significa que um dia você não poderá ganhar na loteria ou que não estará envolvido em um acidente. Um Deus que é amor não faria as coisas que há na Bíblia. Isto volta à questão do conceito de amor. Deus é quem define o amor. Não somos nós que definimos o amor. Um bom exemplo é quando fala que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Vemos a palavra ódio muito clara aí, mas as pessoas vão dizer, não, esse ódio não é bem ódio de verdade. Não é a melhor tradução. É mais como amou menos. Bem, isso não é realmente o que significa. Se você entender o que Deus está dizendo de uma perspectiva bíblica, quando Deus diz que ama alguém, Ele o disciplina, Ele o treina no caminho que precisa para ser obediente, para ter sucesso e para ser um correto representante, embaixador dele na terra. Quando Deus odeia alguém nas Escrituras, Ele não o disciplina. E vemos que com a nação de Esaú ou Edom, eles não foram disciplinados. Eles não tiveram nada que os chamou de volta para Deus, mas foram permitidos que seguissem por conta própria e continuaram assim. Então, quando olhamos algo, não podemos impor nossa própria definição acima da definição divina para as palavras. Precisamos olhar e, se encontrarmos algo que não gostamos, temos que perguntar o que Deus quis dizer quando disse isso. Outra afirmação que é muito lamentável é quando dizem, sabemos que a Bíblia não é verdade. Estudiosos já provaram que a Bíblia original se perdeu ao longo dos anos através de tantas cópias e traduções. Mas o fato é que não mudou. Existem algumas coisas que, se você quiser ser muito específico, você pode dizer, bem,
Este processo ou estes manuscritos originais são um pouco diferentes deste outro manuscrito, mas o que você descobrirá é que os copistas sempre seguiram padrões, realizando as cópias de modo bastante metódico e padronizado ao produzir cada manuscrito. Então, erros, como chamaríamos hoje, existem, mas na verdade são erros comuns que existem em todo e qualquer manuscrito. Ei, 6 dias? Sério mesmo? Deus criou os céus e a terra e tudo que está neles em 6 dias? Bem, sim, é o que a Bíblia diz. Agora, temos que voltar e dizer, bem, por que você está questionando isso? Por que você está olhando e dizendo, não tenho certeza se poderia ter sido 6 dias? Vamos olhar para alguns desses dados científicos e perceber que, na verdade, mesmo sob a ótica exclusivamente científica, há muitas maneiras de isso ser possível, mesmo usando apenas argumentos científicos. Mais à frente vamos investigá-los e vamos entendê-los. Jonas foi engolido por uma grande baleia, um grande peixe? Como ele poderia morar lá dentro? Se Jesus e Mateus os usaram como um sinal de que Cristo morreu e foi enterrado por 3 dias, talvez Jonas não estivesse vivo dentro do peixe ou da baleia. Talvez ele tenha ressuscitado. E esse seria o sinal de que Jesus estava falando? Sim, seria um milagre. E você não vai sair para o mar e encontrar um peixe submarino em que possa navegar. Mas só porque não entendemos o que aconteceu exatamente, não significa que não seja verdade. Mesmo igrejas tradicionais hoje, normalmente não aceitam a Bíblia como 100% precisa. Eles vão pegar e escolher, vão dizer, nós queremos esta parte, isto aqui é infalível, e esta parte aqui nós não temos tanta certeza. Esta é uma estrada muito, muito perigosa de se seguir, porque a igreja está ensinando as pessoas, você pode decidir o que é verdade ou não, baseado em experiências da sua vida ou no que você vê ao seu redor. Então, também dirão que a intenção não é mentir, mas é apenas um artifício, o que significa que algumas das histórias que eles usam realmente não aconteceram, mas que foram escritas apenas para ensinar uma boa lição. E essa não é uma boa representação precisa do que Deus concedeu para nós. Outra é que a ciência refuta a Bíblia. Eles dirão que a evolução contradiz a Bíblia. Temos que ter muito cuidado aqui. Evolução em termos de coisas mudando, melhorar, piorar, evoluir ou regredir, algumas dessas coisas são verdade. Vemos isso acontecer na tecnologia. Vemos quando mais informação é adicionada a um produto ou a um processo, ele evolui. A evolução é uma teoria científica no que se refere à origem dos seres vivos, e aí, neste contexto, ela contradiz a Bíblia. As 10 pragas não são possíveis como registra a Bíblia. Bem, são milagres. E sim, há vários livros que tentam explicar as 10 pragas do Egito cientificamente, o que eu considero bastante ruim, pois diminui a fé e o temor que tais milagres deveriam provocar. Morte é morte. Jesus não ressuscitou no terceiro dia. Novamente, é um milagre. A sua ressurreição não foi uma reanimação, uma ressuscitação médica. Foi, na verdade, a conquista sobre a morte, quando ele ressuscitou com um novo corpo, ressurreto, livre da influência do toque do pecado deste mundo. Pela ótica da medicina, é impossível, nos tempos de Jesus, ocorrer os milagres que a Bíblia relata Jesus e os discípulos fazendo. Mas é claro, são milagres. E daí você pode olhar para alguns deles até e dizer, não, alguns podem ser explicados e feitos até hoje em dia. Bem, a medicina, a ciência tem avançado ao ponto de podermos saber como a criação de Deus funciona, o que é exatamente o que Deus nos mandou fazer em Gênesis: governe, subjugue, administre o mundo. Nós não fazemos isso tão bem nos dias de hoje, mas esta foi a ordem para nós, para que pudéssemos resolver vários tipos de problemas. A afirmação final é de que a ciência não pode provar eventos históricos. Não podemos voltar no tempo para o Big Bang e dizer, ok, vamos recriá-lo para podermos dizer exatamente se ele é provável. É impossível. E o mesmo vale para a criação. Não temos como voltar no tempo e dizer, ok, Deus também fez outra criação além dessa. Ele poderia fazer, mas não há indicações na Bíblia de que ele tenha feito. Então precisamos ter cuidado com a ciência provando eventos históricos, pois são as evidências históricas que fazem isso. Na próxima aula iremos ver o segundo exemplo da pergunta errada ou de fazer a pergunta errada.